Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pelo YouTube, no canal de palestra do Instituto Espírita Obreiros do Bem. Eu sou Miguel e hoje nós vamos falar sobre mais um tema da doutrina espírita. Mas antes, porém, vamos a alguns recados que julgamos importantes. Nós atendemos cerca de quase 90 famílias carentes por mês com cestas básicas. E aqueles que gostarem de estar contribuindo, é só trazer os itens aos sábados, das 9 às 18 horas, e deixar aqui no saguão. No momento, os itens em falta são fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo, leite em pó. No nosso site também temos os demais itens que compõem a cesta básica. Então, se vocês entrarem lá, poderão ver a lista completa. Livros também podem ser adquiridos pela nossa livraria, e aí o envio é por Sedex. Aos associados poderão fazer as contribuições, também mensais, pelo site, e doações também. Estamos recebendo para ajudar nas nossas campanhas a essas famílias carentes. Estamos retornando às nossas palestras do nosso salão, sejam elas ao vivo ou gravadas, mas estamos tomando todo o cuidado necessário. Então aqui não há público, só está eu e a equipe técnica com todos os cuidados, com máscara, distanciamento. Ao adentrarmos, mede a temperatura, temos álcool em gel, enfim, seguindo todas as recomendações aí médicas e dos órgãos públicos. Vamos à nossa leitura do projeto de transformação moral e depois a prece. Esta semana é a semana da fé raciocinada. Diga-se de passagem, esse projeto já tem mais de 20 anos na nossa casa e toda semana um tema novo para a nossa reflexão. Fé raciocinada. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Palavras de Allan Kardec. Aprendemos com a doutrina espírita que, na sua caminhada evolutiva, o espírito gradativamente vai conhecendo as leis de Deus, apercebendo-lhes a perfeição, e quando mais as conhece, mais se beneficia com elas, mais confia na justiça e no amor do Criador. Mais se conscientiza da sua perfeição, mais tem fé. Essa é a fé que nasce do entendimento inabalável. A fé que o Espiritismo preconiza não é uma fé contemplativa, capaz de levar uma pessoa à imobilidade, em que fica aguardando providências de Deus em seu favor. Ao contrário, é uma fé dinâmica, edificada vagarosa e conscientemente pelo Espírito, à medida que evolui, conforme ensina Emmanuel. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Adaptação do texto de José Passini, Fé Raciocinada, Reformador, fevereiro de 2005. Neste sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos. Quanto à edificação dos homens, por amor infinitamente a Deus na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Edifiquemos a fé raciocinada em nós, mas que nesta construção seja considerada também os ingredientes da esperança, do amor e da caridade.
Convido a todos, vamos fechar os nossos olhos, para que assim possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior e unidos pelos pensamentos, pelos sentimentos, vamos buscando o bem, o bom, o belo, para cada vez mais, com esses sentimentos, cumprimos a nossa parte na criação com o nosso dever e estarmos cada vez melhor ao olharmos para trás, verificarmos que estamos trilhando um bom caminho e ao olharmos para frente, visualizarmos dias melhores, desde que façamos o nosso melhor, com resignação, com paciência, porque Deus não coloca um fardo em nossas costas maior do que possamos suportar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O nosso tema é sobre o sono e os sonhos. Um tema interessante, um tema que fascina a muitos, preocupa alguns, e muitos gostariam de conhecer mais a respeito, porque há muitas especulações, não tanto pelo sono, mas pelos sonhos. Então vamos ver a visão da doutrina espírita a respeito deste tema, como dissemos, muito importante. Diga-se de passagem, a doutrina, ela vem esclarecer tudo aquilo que Jesus falou e que foi esquecido, foi adulterado ou mal interpretado. Naturalmente, também ele não podia falar muito naquela época. Haveria que ter, não é, uma melhora nos nossos processos cognitivos, nos nossos sentimentos também. E a doutrina vem no século XIX, justamente trazendo essa realidade que Jesus nos mostrou e também mais informações. Por isso que a doutrina, ela tem uma base, um alicerce muito estabilizado e ela está fincada em 3 aspectos. O aspecto filosófico, do qual nós identificamos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos após o fenômeno da morte. Porque o plano espiritual, ele pré-existe e sobrevive à morte do corpo físico. A doutrina também tem um pilar nesse alicerce que é a ciência. Então é uma ciência de observação, de comparação e a partir disso, a partir do estudo do objeto de estudo que é o espírito, nós vamos estabelecendo as leis. E também tem a parte moral, que podemos ou não chamar de religião, mas é a moral do Cristo. Então, ela aborda vários temas. E esse tema está no Livro dos Espíritos, das questões 400 a 412. É importante, antes de falarmos no tema, considerarmos a criatura, o homem, como um ser trino. Então, temos aqui o nosso corpo material, composto de ossos, sangue, carne e uma série aí de minerais, com todas as suas funções fisiológicas, a sua biologia funcionando. Temos o espírito. Então, nós, em verdade, somos o espírito, não que temos um espírito. Então, esse ser pensante, esse ser inteligente, que comanda, que tem a força. E há também o corpo espiritual, o que nós chamamos perispírito. Cada doutrina que conhece bem essa trindade denomina um nome específico para o perispírito, mas isso não é importante. O importante é sabermos que o espírito se manifesta no mundo espiritual através do seu perispírito. Muito bem. Então, vamos aqui imaginar uma pessoa que viveu
90 anos. Se ela dorme em média 8 horas por dia, um dia de 24 horas, então ela 1/3 passou dormindo, é muito tempo. Mas desses 90 anos, então ela passou 30 anos dormindo. E por que que isso é necessário? Por que que o sono é necessário? O sono é necessário para repor as energias do nosso organismo físico. Então, quando dormimos, os nossos sistemas fisiológicos, a respiração diminui, a circulação e outros sistemas também. Então, estamos naquele momento repondo essas energias gastas com o nosso trabalho, com o estudo, com o lazer, enfim. Então, há que dormirmos. Para alguns, a necessidade às vezes são de 8 horas ou mais, para outros 6 horas, 5 horas, não importa. Mas o importante é que precisamos ter o repouso através do sono. Uma pessoa que costuma ter sonos mal dormidos, então o que vai acabar acontecendo? Uma série de problemas. Ela pode ter hipertensão, ela pode ficar com sonolência durante o dia, afeta vários aspectos da vida, encurta, inclusive, a vida da pessoa. Então, temos que focar isso. Muitas vezes, o que está acontecendo conosco para não termos uma noite de sono tranquila? Agora, vamos pensar no espírito. O espírito necessita do repouso? E nós vemos que a doutrina esclarece que não. O espírito ele está sempre ativo. O corpo dorme. Então, o que acontece nesse momento? O corpo espiritual e o espírito se desloca para alguns lugares. Mas ele está ligado através de um cordão de prata, que chamamos. E qualquer coisa que acontece ali no corpo, rapidamente o espírito com o perispírito retoma ali aquele corpo, aquele comando. Então, isso é muito rápido, este processo. Agora, vamos ver alguns aspectos do sono. Poderemos dizer que temos os sonos fisiológicos. O que são esses sonos, esses sonhos fisiológicos? Muitas vezes, por exemplo, você está coberto e a coberta cai. E você começa a sentir frio e sonha que está numa geleira ou tomando um banho gelado. Não é? Ou às vezes está com muito calor, está transpirando. E aí sonha que está num deserto ou que está pegando fogo em algum lugar, numa residência, numa mata. Então são chamados sonhos fisiológicos. As crianças têm muito esses sonhos fisiológicos. Às vezes ela sonha com determinada coisa, acorda, a cama está molhada. Não é? Então, sonhos fisiológicos. Temos os sonhos psicológicos. Então, muitas vezes a pessoa está envolvida num projeto. Então, normalmente trabalhamos ali 8 horas, mas você está trabalhando, digamos, 16 horas de um dia. Então, está sobrecarregado, está debruçado em cima de um projeto. E você, ao dormir, não consegue se desligar. E aí o espírito fica trabalhando aquelas questões. Então, chamados sonhos psicológicos. E temos os sonhos espirituais. É onde o espírito relembra o passado, ele vai para o futuro, tem alguns pressentimentos, tem contato com outros espíritos. Agora, quando você acorda, como você distingue que tipo de sonho você teve? Vamos lembrar aqui que os sonhos espirituais, eles são mais nítidos, mais claros, enquanto que os outros são mais fugidios. Você tem uma leve lembrança. Mas, na maioria das vezes, nós não lembramos exatamente como foi esses sonhos.
Porque ao estarmos em atividade no espírito, as nossas percepções, elas aumentam. Mas, quando voltamos ao corpo, o que acontece? O cérebro, que é físico, não consegue reter tudo aquilo que vimos. Então, fica impressões, fragmentos. Mas é interessante notarmos que em determinados momentos da nossa vida, aquilo pode vir através de uma intuição. Num momento propício, temos uma certeza de algo a realizar, algo a fazer. Então, é muito importante esses momentos, porque imagine o espírito passando por provas muito duras, vamos dizer assim, e ele vai retemperar no mundo espiritual, onde ele pode receber bons conselhos, principalmente dos seus mentores, do seu anjo da guarda, para ser aplicado quando ele está ativo, quando ele sai do sono. Então, muito importante o repouso e os sonhos. Agora, o que o espírito ele faz? Para onde ele vai? Então, vai depender muito da nossa vontade. Há pessoas, que em espírito vão estudar, vão a educandários, vão fazer algum trabalho, e há outros também que vão satisfazer os seus gozos pessoais, ou vão muitas vezes receber orientações de doutrinas até mais antigas, doutrinas vis, do que aquelas que professam quando está ali lúcido. Então, é muito importante, ao irmos para o repouso, estarmos fazendo uma prece, pedindo para que o nosso anjo da guarda também esteja conosco nesses momentos, acompanhando quando possível. Um outro aspecto importante para a gente comentar é que não há necessidade de você ter um sono profundo para você emancipar. Kardec, ele fala no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos sobre a emancipação da alma, que é esse tema que nós estamos falando. Então, basta os seus sentidos entrarem numa espécie de torpor, de entorpecimento, você já está no mundo espiritual. E muitas vezes nós ouvimos alguém falando, ou até temos uma visão. O que é isso? É justamente nesse entorpecimento dos sentidos, o espírito já está em contato com o mundo espiritual. É interessante notar também que a atividade do espírito, muitas vezes ele está sofrendo uma perseguição por um outro espírito mau, e essas impressões transmite ao corpo. É que nem os espíritos falam. Imagine um balão que está ligado num poste. Então, aquela vibração do balão, pelo vento, faz vibrar o poste. É a mesma coisa o espírito e o corpo. A atividade que o espírito está desempenhando ali, às vezes o corpo, ele fica impregnado dessas sensações que o espírito está vivenciando. Vamos lembrar aqui um episódio que está no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier e o espírito André Luiz. Tem uma parte lá que fala a respeito dos sonhos. E ele vai contar que, estando no mundo espiritual, lá o André Luiz e os benfeitores, e o benfeitor fala de reuniões que estão ocorrendo no mundo espiritual e que os encarnados estão participando. Mas que naquele momento, alguns encarnados não vieram para o estudo da noite. E aí o benfeitor chama lá um trabalhador para verificar
o que está acontecendo. E o André também vai nessa jornada. Se eu não me engano, é Vieira e Marcondes, as duas pessoas que não compareceram. E aí vai lá no primeiro caso, o que aconteceu? Durante o dia, a pessoa falou mal de um amigo que já desencarnou. E aí, à noite, ele ao dormir, esse amigo veio tirar satisfação com ele, porque ele estava cometendo injúrias, falando mal desse amigo. E ele, o que aconteceu? Não conseguiu sair do corpo para fazer o estudo no educandário. Ficou ali chumbado no corpo. Então, cabe aqui para nós uma grande lição. O que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos? Estamos denegrindo, falando mal das pessoas? Estamos julgando as pessoas? Vamos lembrar aqui que o Cristo diz, né? Muitas vezes nós não vemos uma trave no nosso olho, mas vemos o argueiro, um cisco no olho do nosso próximo. E julgamos a todos os momentos. Então, vamos refletir das nossas atitudes. Queremos ter um sono tranquilo e sonhos bons? Vamos praticar o bem, a caridade, a humildade, conquistarmos virtudes para o nosso espírito imortal. Então, André Luiz e aquele trabalhador deixam ali aquela residência e vão verificar o que está acontecendo com outro companheiro que não compareceu ao estudo. E, chegando lá, esse companheiro está com mais 3 espíritos femininos, numa verdadeira orgia. Não é? E ele fica totalmente envergonhado ao ver ali, não é, o trabalhador e o André, não é? E se desculpa e tudo mais, mas foi a vontade dele, o que ele estava querendo. Não é? E aí os dois se retiram. Então, é muito importante nós trabalharmos o sentimento, porque o sentimento é aquilo que nos move. Nós agora estamos partindo para a questão da razão, não é? Mas qual é o nosso sentimento? É por isso que comumente dizemos, não basta você querer fazer o bem. Você sente vontade de fazer o bem? E terceiro, você pratica o bem? Então temos que unir essas 3 dimensões, porque senão vamos continuar ignorantes. Então a ignorância não é só não conhecer, mas é não sentir, é não praticar. Podemos dar uma ideia de como podemos fazer então para aprimorarmos os nossos sonhos. Deixarmos de próximo ao horário de dormir discussões, filmes violentos, filmes sensuais, mas sim praticar uma prece sentida, pensamentos sadios, sentimentos elevados, conversações respeitosas, educadas, reconhecendo as diferenças do outro, tendo alteridade. Assim, dessa forma, nós realmente vamos ter uma noite tranquila, vamos acordar com mais disposição, com alegria de viver. Nós, então, que já despertamos para essa realidade do Espírito, nós temos um sonho de um mundo melhor. Que possamos, então, cada um fazer a nossa parte para que esse mundo melhor, esse mundo de regeneração, esteja conosco o quanto antes. Que assim seja. Vamos à nossa prece final. Agradecendo por mais essa oportunidade de aqui estarmos, que possamos sempre contar com os benfeitores que nos assistem. Portanto, importante esta sintonia vibratória. Agradecendo a Deus por esta reencarnação,
da qual possamos sair melhores do que quando aqui adentramos. Sabemos que é pelo trabalho, pelo estudo, que nós vamos conquistando e cada vez mais chegando perto de Deus, perto da perfeição, da verdadeira e pura felicidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.